ainda na biblioteca, eu peguei o incrível Ruído Branco do DeLillo. Eu fiquei tão apaixonada por esse livro, gente. Eu comecei a ler num final de semana, num domingo. Eu sentei no sofá e comecei a ler. E assim, em questão de 1 hora eu tinha lido quase 100 páginas desse livro. E aí eu me dei conta que eu tava lendo algo que pra mim, tá? Não tô dizendo pra todo mundo, mas pra mim fez muito, muito, muito sentido. Eu entrei rapidamente no site da Submarino, fiz a compra do meu livro. E porque eu sabia que ia acontecer isso daqui, ó. Eu estou no meio do livro ainda, esse aqui eu ainda não terminei, tá? Porque tem marcação pra caramba nesse livro. Eu não tenho uma página que eu não faça 1 ou às vezes 2 ou 3 marcações. Quer dizer, pra mim fez muito sentido. O que eu posso falar sobre esse livro Ruído Branco? Eu não sei se o que eu vou falar aqui é muita besteira, eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Mas vocês sabem aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que foi traduzida aqui no Brasil como Todo Mundo Odeia o Chris? Então, aquela é uma série muito engraçada. Até eu que não sou de assistir muita TV, eu vi vários episódios dessa série porque eu gostava muito, 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 tanto dos personagens como do roteiro da série, enfim. E eu sempre vi naquela série uma discussão social e muito mais profunda do que as brincadeiras levavam a gente a acreditar, né? Então, quando ele falava sobre o estilo de vida no Brooklyn, acho que é no Brooklyn, em Nova York, que se passa aquela história, quando ele falava sobre o estilo de vida de uma família negra, pobre, que mora, sabe, na periferia de uma cidade americana, ele, na verdade, ele estava de uma maneira muito irônica e muito sarcástica, trazendo discussões muito profundas sobre a sociedade, né? E o que eu achava mais legal é que isso acontecia de um jeito muito leve. Mas a gente não deixava de assistir os episódios e depois ficar pensando na vida e na situação que aquelas pessoas estavam. Mesmo depois de rir pra caramba, né? E Ruído Branco tem um pouco disso. Eu me lembrei muito da série Todo Mundo Odeia o Chris lendo, por causa disso, desse clima mais divertido, mais leve. Apesar que ele vai mudando, conforme a história vai adiante, ele vai mudando, mas existe uma discussão por trás de situações muito irônicas, né? Uma discussão séria, profunda. Por vezes o DeLillo é até bastante cruel em algumas posições dele, ou dos personagens dele na história, mas eu achei isso muito interessante, mesmo muitas vezes não concordando com ele, mas eu achei a abordagem dele muito moderna, muito, muito a cara da nossa geração, assim, sabe? Sem dúvida nenhuma, quando eu terminar de ler esse livro eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas quem quiser ir lendo, recomendo totalmente. É um livro que vai abrir um monte de portas aí dentro, que vai colocar a gente pra pensar. Eu pelo menos tô sentindo isso, sabe? Que até as coisas mais simples do dia a dia, a gente não tem ideia do quanto estamos envolvidos com um sistema muito maior. E o quanto nós participamos ativamente da manutenção desse sistema, né? Sem querer ser radical, sem querer ser contra nada, mas simplesmente observando e vendo o tamanho e a proporção daquilo que a gente não considera absolutamente nada, né? Então, ó, leitura sensacional, fiquei muito feliz de ter começado a ler e indico pra todo mundo essa leitura também, tá? Aí eu entrei na leitura de 2 livros do meu projeto Machadão, que eu vou fazer vídeo, vou colocar o vídeo no ar antes de entrar de férias, esse sem dúvida nenhuma eu vou colocar antes. Eu li os contos Histórias da Meia-Noite, gente, 10, sensacional, fazia tempo que eu não lia contos tão interessantes, e por ser do Machado, então, tem um valor incrível pra gente, pra nós brasileiros, porque são contos que falam de costumes, e eu vou contar um monte de coisa. Espera lá no vídeo que vocês vão ouvir eu falar um monte de coisa a respeito desse livro, tá? Foi um livro que eu gostei pra caramba de ter lido. E o sensacional, incrível, maravilhoso A Mão e a Luva, que foi o romance desse mês de abril, do Machado, que eu li para o projeto Mais Machado 2015. E, gente, o que eu vou falar sobre A Mão à Luva? Machado era sensacional, né?
Ele estava muito além do seu tempo. E ele é um desses escritores que nos oferecem algo além de uma história interessante. Aliás, a história nem é tão interessante assim. O que ele entrega pra gente é um estilo de narrativa que faz a gente viajar junto com ele. E aí também eu vou falar de monte quando eu fizer o vídeo do Projeto Machado. Eu quero compartilhar com vocês essas minhas impressões nessa leitura do Machado, tá bom? Mas também indico, quem tiver vontade de ler Machado, leia A Mão e a Luva. É um romance rapidinho, curtinho e de impacto. Já dá pra você pegar bastante do estilo machadiano de contar histórias, viu? Agora, nos últimos dias do mês, terminei de ler o segundo volume da série Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Esse é A Sombra das Raparigas em Flor, onde ele fala, obviamente, das raparigas em flor. E, gente, calhamaço, hein? Li em 2 meses, esse daqui eu li 20 páginas por dia, porque como eu sabia que eu ia entrar de férias, eu quis dar uma acelerada mesmo. E foi um livro mais leve, um livro mais rápido de ser lido também, mas não por isso menos interessante ou menos valioso que o primeiro, tá? Só adiantando, eu vou fazer um livro, aí, eu podia fazer um livro, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse segundo volume da série, mas só adiantando aqui, é um livro que tem bastante discussão de arte, bastante discussão literária também, um pouquinho de discussão política, então essas passagens podem sim pesar um pouquinho mais, mas elas são mais curtas do que o restante, que são as aventuras do Marcel aí crescendo, virando um rapazinho, se apaixonando, conhecendo as meninas. Então, eu gostei muito, eu tô cada dia mais envolvida com a narrativa do Proust, eu tô me acostumando mais com essa narrativa, e fora que Proust me ajuda hoje a destrinchar leituras muito mais complexas como Faulkner. O desafio de ler esses textos mais complexos, mais robustos, né? Mais pomposos, como eu falei lá no outro vídeo, né? Que eu falo, esses textos que fazem a gente, exigem da gente mais concentração, exigem da gente mais dedicação na hora da leitura. Eles são, na verdade, exercícios, né? São práticas que vão facilitar muito a compreensão de outros textos. Então eu sou eternamente agradecida a Proust por ter me ensinado aí, parágrafo por parágrafo, texto por texto, capítulo por capítulo do Em Busca do Tempo Perdido, a não temer os textos mais complexos. Falando em aulas de literatura, eu não tenho como deixar de falar que esse mês eu terminei de ler o Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Para quem não sabe, desde dezembro de 2014, todo final de semana eu lia um conto desse livro. E, gente, tá difícil sentar para gravar um vídeo contando por que Guimarães Rosa se transformou no meu grande professor de literatura. Tá difícil porque eu tenho tanta coisa pra falar, foi uma experiência tão incrível pra mim que fica difícil colocar tudo em, sei lá, 5, 10 minutos, entendeu? Mas o professor Guima, como eu chamo ele carinhosamente hoje, ele era e vai continuar sendo, porque eu vou continuar lendo Guimarães Rosa todo domingo, o meu professor particular de literatura. Com ele eu aprendi, tanto quanto com o Proust, a não ter medo dos textos mais complexos, a não temer a desconstrução do texto, das frases e das palavras. Com ele eu aprendi a conviver com um texto não muito simples, mas ao mesmo tempo cheio de informações e de riquezas que agregam muito pro leitor. Gente, isso aqui virou pra mim assim, tipo, sabe, amor, é o que eu tenho pra dizer. Eu brinquei o dia que eu cheguei aqui em casa com O Som e a Fúria, que lá na biblioteca o professor Guima ficava no meu ouvido me falando: por que não ler?
Entendeu? Vai lá, arrisca. Essa sensação que eu tive com a leitura do Guimarães. Ele me deu asas. Ele me fez acreditar que eu, como leitora, era capaz. E fui, adorei a experiência e eu devo muito, não só a Proust, como eu falei antes, mas também a Guimarães Rosa. E eu vou sim fazer um relato disso aqui. Ai, porque se eu pudesse, eu chegava pra todo mundo e falava assim, gente, leia Guimarães, vai lá, pega as primeiras histórias, vai devagarinho. Leia meio conto por semana, se um conto ficar muito pesado. Mas vá se acostumando com essa mágica, com essa maravilha que o Guimarães oferece pra gente. Porque é muito rico, gente, é muito valioso. Eu tenho... Ai, tá vendo porque tá difícil fazer um vídeo? Tá difícil, tá difícil. No meu último sorteio da Tibiar, que eu fiz agora, na semana passada, saiu isso aqui, ó. Jorge Amado, Capitães da Areia. Eu sempre falo Capitães de Areia, não é? Capitães da Areia. Gente, esse livro aqui, como eu comentei lá no Instagram, eu li na época que eu tava na escola, leitura obrigatória, e eu não gostei nada. Eu não gostei porque na época eu achei o texto cansativo. Eu tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos, sei lá. E pra mim, realmente foi uma leitura muito cansativa, sabe? Fazendo a releitura desse livro hoje, eu me deparei com algumas coisas no Jorge com que eu não concordo. Ficou meio arrastado, apesar que, deixa eu fazer aqui um adendo. Jorge Amado escreve maravilhosamente bem, ele tem um texto poético em muitos aspectos, ele tem um jeito muito gostoso, e ele fala, gente, sobre a Bahia, ele fala sobre os baianos, e sabe, sobre todo aquele espírito baiano, aquela energia, aquela alegria, aquele calor. Gente, Jorge é sensacional nisso. E se eu não desisti ainda desse livro, foi por causa disso, porque é uma riqueza sem tamanho. Quando Jorge começa a falar da Bahia, começa a falar do povo baiano, começa a falar das culturas e das tradições, eu fico encantada. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das riquezas que Jorge, pra mim, vai sempre ser único. Mas eu confesso que a leitura tá bem arrastada, tá difícil. Como eu disse, eu não concordo com muitos conceitos do Jorge Amado. Esse livro foi escrito em 1937, se eu não me engano, quer dizer, era um outro período, um outro momento, mas e não tem nada a ver com política, tá? Que alguém fale, o posicionamento político, não tem. Não é isso. Eu não quero me adiantar, porque assim, é um dos poucos livros do Jorge que eu li, então eu não tenho condição de falar muito, tá? Eu tô falando da minha experiência, desse primeiro contato que eu tive com Capitães da Areia. Mas eu vou terminar de ler, porque só a baianidade e o ritmo é muito gostoso, tá? Isso eu curti bastante. Mas foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril de 2015. Como vocês viram, eu li bastante coisa. Umas eu gostei muito, outras nem tanto. Esse foi um mês que eu arrisquei muito, saí bastante da minha zona de conforto. Li coisas que eu não leria normalmente. E isso já me deixou bem contente. Pois é, gente, me contem por favor aí nos comentários como é que foi o mês de vocês de leitura, o que vocês aproveitaram, quais são as indicações bacanas que vocês têm pra me deixar. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Todos os amigos que me taguearam, gente, eu vou responder todo mundo, eu juro que eu vou responder todo mundo. Tá tudo anotado aqui, mas eu não tive tempo esse mês, realmente eu tô nas minhas últimas semanas antes das férias, tá uma correria. Mas tá tudo anotado aqui, eu vou responder todo mundo, eu vou fazer vídeos dessas tags todas, tá? Pois é, eu vou demorar um pouquinho mais pra responder os comentários e pra acompanhar vocês e pra seguir o pessoal lá no Instagram. Vai ficar um pouquinho mais devagar porque eu não sei como é que vai estar minha internet ao longo das férias, mas quando eu voltar eu vou colocar no ar os vídeos desses livros que eu falei aqui pra vocês. Vou responder todo mundo e é isso, gente, não se desesperem, a tia Rita volta. Gente, um super mês de maio pra todo mundo, um mês cheio de boas leituras que a gente consiga aproveitar bastante. Eu volto, e volto mesmo pra falar com vocês sobre os livros que eu li, tá bom? É isso aí, gente. Um super abraço, fiquem bem, obrigada por acompanhar o canal, um super obrigada aos novos inscritos, sejam bem-vindos.
Comentem aí embaixo, se apresentem, eu vou ficar muito feliz de falar com vocês, tá? Tchau, gente! Tchau, tchau!